no caminho dele. Aí entrou no voo, só tinha modelo. Ele me contou depois, né? Ele falou que ficou sentado, né, com as pernas pro ar lá, de que não tinha ninguém no voo. Não tinha ninguém, ficou com as duas pernas lá, saltado lá. Mas enfim. Bom, gente, boa noite. Então, o pessoal já está entrando aqui. Já temos 5 pessoas aqui acompanhando. Boa noite a todos. Então, essa é a nossa aula de Educação em Mídia. Disciplina. Boa noite, Raimunda. Disciplina oferecida aqui pela UFNT, Campus Tocantinópolis. Sejam todos bem-vindos. Então, dando sequência à nossa série de debates sobre educomunicação, principalmente, hoje a gente tem um convidado bastante ilustre, bastante querido, que é o professor João Paulo Ribeiro, né? O professor João Paulo Ribeiro, que é linguista, né? É um comunicador popular também, né? O professor João Paulo Ribeiro, que é um grande conhecedor de linguística e antropologia, de indigenismo também. O professor João Paulo me aparelhou com uma série de referências, né, que me ajudaram bastante ao longo da minha iniciação acadêmica também, principalmente nos estudos aí relacionados a povos indígenas, né? Devo muito a ele. E o professor João Paulo Ribeiro, ele é tradutor, né? O professor João Paulo, ele, além de lecionar, ele é pesquisador, ele cursa doutorado na Universidade Federal de São Carlos, né, em São Paulo, e é graduado na Universidade de São Paulo também, no curso de Linguística, né? Aliás, estudamos juntos, né, no curso de Linguística, e tivemos contato também com o querido professor Eduardo Navarro também, né, onde pudemos ter acesso ali a muitas fontes aí também para o conhecimento também dos povos indígenas, né, e processos também coloniais envolvendo os povos indígenas também, né, e foi para mim, foi uma porta de entrada importantíssima também, né, através daí pude conhecer o professor João Paulo, pudemos viajar juntos, né, para o Alto Rio Negro, e inclusive mostramos, né, durante o curso, algumas filmagens dessas pesquisas no Alto Rio Negro, para vocês que estão nos ouvindo, né? Então, assim, eu queria, né, te agradecer, professor, né? Queria te agradecer pela sua presença, né? Muito aguardada por nós, né? Muito obrigado por poder ceder esse seu tempo aí para estar com a gente, né? Seja muito bem-vindo, tá? Fica à vontade para a gente poder conversar. E eu queria começar te perguntando isso, né? Sobre como que você chegou na linguística, né? Como que a gente foi parar lá na linguística, né? Legal, Antônio. Eu tô aqui em casa aqui, e aqui moro com meus filhos, esposa, né? Casei de novo, mas tô com os filhos tudo. Então é um lugar que vai ter bastante barulho aí, o pessoal que tá escutando a gente. E é assim que a gente estuda, né? Estuda no lugar, é acostumado a estudar com pessoa perguntando as coisas. E é assim, né? Papai, manda aquele celular pra mim. É assim mesmo. Isso é bom para passar para o pessoal saber que é assim mesmo que a gente trabalha, né? Não ter esse negócio de ter um escritório grande, às vezes o estudante, eu não sei como são os estudantes daí, né? Às vezes o estudante pensa, poxa, eu preciso disso. Não, meu amigo, a gente vai estudando onde tem. E para comentar isso, você falou de duas coisas interessantes. Você falou quando a gente foi para o Alto Rio Negro, e também você falou como eu entrei na linguística, né? Agora eu estou no doutorado, né? Agora é legal, Antônio. Eu vou conversando assim porque o Antônio, como ele disse, é meu amigo, né? Na universidade você faz amizade, é bom. Tem muita pessoa que é humilde, sabe? Humilde, sabe? Humilde assim, não humilde do cara ser pobre. Também isso é interessante, assim, quer dizer, não é interessante porque a pessoa sofre, né?
Mas eu digo assim, às vezes faz a pessoa ser humilde. E tem muita gente na universidade, eu nunca vi, na verdade, Antônio, mas tem pessoa que tende a crescer, a achar que está no outro mundo. E não é bom isso. E então a gente faz amizade na universidade, isso ajuda muito. A Rafaela entrou aí, ó, conosco, bacana, né? Vamos conhecendo o pessoal, a Isabela. O Antônio falou bem do pessoal, Tânia. Falou, João, o pessoal gosta muito de estudar, mas o que eu estava lembrando, uma coisa, humildade, né? Então você faz as amizades. E eu acho que não é todo mundo assim. Então, você conhece um negócio, mostra para o teu amigo, né, teu colega. Fala, oh, poxa, eu conheço esse livro, eu conheço esse, eu conheço esse. Troca conhecimento. Quando você encontrar uma pessoa na universidade, ele está lendo um livro, você tem que ser esperto, né? Você falou, oh, meu amigo, que livro você está lendo aí? Aí o cara diz lá, vai dizer o nome do livro. Estou lendo Foucault. Eu nunca li Foucault, mas quando eu vejo alguém que leu Foucault, eu também não quero ler Foucault, eu não sei do que ele fala. Mas eu, quando encontro alguém lendo do Foucault, eu já falo, meu amigo, esse livro aí fala do quê? Ah, ele já me passa toda a resenha, né? Ele já me passa todo o conhecimento. Isso é interessante, Antônio, porque agora nas universidades, às vezes, o pessoal não se encontra muito. E então, conversando isso com vocês, do Alto Rio Negro. Foi muito interessante quando eu e o Antônio foi para o Alto Rio Negro. A gente estava na graduação ainda. E a gente começou a bater nas portas, né, da universidade, literalmente. A gente viu que tinha ali um setor da universidade que ele era responsável por viagens, por convênio, por fazer convênio entre universidades. Ora, somente quem pode fazer convênio entre universidades são professores, né? Eles vão ter que assinar o papel, montar o papel de convênio, a minuta de convênio. A gente tinha, né, Antônio, um papel, que era o convite para ir lá no Alto Rio Negro, a gente estava em São Paulo e no Alto Rio Negro, para dar uma assessoria, né? Para montar uma escola de línguas indígenas, a gente ia dar uma assessoria do que a gente conhecia, né? A gente foi convidado, o pessoal lá estava bastante atarefado com as aulas, e a gente pegou esse papel do convite e foi e bateu numa porta na universidade. Aí chegou lá, o pessoal atendeu a gente e perguntamos assim, eles perguntaram assim, como que é tal? Ó, a gente tem que ir para o Alto Rio Negro, tá aqui. Aí eles disseram assim, poxa, infelizmente a gente tem só, no máximo, R$ 3.000 para vocês viajar. Meu amigo, a gente nunca tinha visto isso, né? Nem esse dinheiro na vida, nem essa possibilidade de viajar. Por que eu estou falando isso? Porque a universidade é um lugar que você tem que fuçar. Às vezes a porta está ali, às vezes ali tem um dinheiro, às vezes ali tem um negócio, sabe? Mas se você não fuçar, se não bater, na verdade, você tem que ser ousado, né? Ousadia. Humilde, na maneira de ser, educado, humilde e ousado. Isso também, o ousado também dentro da sala de aula. Você tem que ser ousado. Se você tem um pensamento, segura aquele pensamento forte. Às vezes o professor vai olhar para você, vai fazer assim, você diz, professor, o senhor não entendeu, eu vou fazer o pensamento de novo. Não com o snob, entende? Às vezes você não está com razão, mas se você tem um pensamento e você acha que aquele negócio está certo, continue. Quando é teu pensamento. Às vezes até seu pensamento sobre a leitura de alguém, né? Isso também é interessante. E a Raimunda também está conosco, isso é muito legal. Aí o pessoal gosta de café aí também, aqui em São Paulo o pessoal é viciado em café. Eu estou no interior, né? Cresci na cidade de São Paulo, na capital, numa periferia, né? Cresci numa periferia, numa favela, né? A gente morava de aluguel numa casa e, quer dizer, nem atravessava a rua, a próxima casa já era uma favela. Hoje a favela cresceu bastante, né? Até o pessoal do funk, esse funk consciente canta, né? A favela venceu. A favela venceu porque os barracos não são mais de madeira, o pessoal pegou o fundo de garantia e construiu loja, sabe, de vender roupa. Então o pessoal investiu. Aquela mulher que trabalhava de faxineira, hoje ela trabalha na loja dela. E é assim, a Rafaela também está tomando café. E se eu tomar café de noite, eu já não durmo, eu tomo só de manhã.
Mas aí sim, como eu entrei na linguística. Foi assim, pessoal. Eu, quando estava na escola, eu queria estudar geografia. Uhum. Aí, isso eu tinha uns 13 anos, 14 anos, eu botei na cabeça que ia estudar, ia ser professor de geografia, até na universidade mesmo, né? A gente foi visitar a universidade lá, não era muito longe do bairro onde a gente morava. Aí eu fiquei Uhum. pensando, poxa, eu gosto de pesquisar, eu gosto de mapa, eu gosto de entender o lugar onde a gente está pisando. E a linguagem, a linguística me deu um bom entendimento da geografia. Eu vou chegar lá mais para frente. Muito Mas bom. aí eu pensei assim, eu comecei a estudar povos indígenas, porque minha bisavó era indígena. E meu pai, quando ele estava bêbado, ele contava muito disso, quer dizer, ele se soltava mais, né? Ao mesmo tempo, Uhum. ele era uma revolta que ele tinha, né? Porque as coisas estavam aumentando muito, o custo de vida estava aumentando. Eu acho que ele, como um trabalhador, ele se meteu nesse negócio de beber e bebia muito. A pessoa ficava violenta, né? Mas a minha mãe sempre falou assim: estuda, filho, estuda se você quer mudar. E eu me peguei nessa palavra aí e coloquei ela no meu coração, né? Eu falei: puxa, eu vou estudar. Não sei se é mudar de vida ou mudar a situação da social, né? E aí entrei para estudar temática indígena, né? Uma coisa muito forte, né? Até assim, o pessoal diz espiritual, né? Eu não sei se é espiritual. Eu acho que é uma realidade mesmo, né? Não sei se tem esses dois mundos, né? Na verdade, quando você entra muito nesse mundo espiritual, ele acaba sendo o verdadeiro e o outro mundo acaba não aparecendo tanto, né? Às vezes é assim, uma coisa ou outra para incomodar a gente nos objetivos, né? Uhum. E aí, Antônio, eu fui, eu pensei assim, vou para antropologia. Só que eu comecei a pensar, eu falei, eu acho que tem muita gente estudando antropologia sobre povos indígenas, né? Aí fiquei pensando, eu falei, se eu entrar na linguística, eu acho que eu vou poder contribuir mais para os povos indígenas e também para os povos da periferia. Porque era esse o meu intuito. Quando eu estudo o povo indígena, eu fico pensando nos povos da periferia. É interessante isso, né? Você estudar. O gueto é uma aldeia. O que faz o gueto não ser uma aldeia? Essa questão, né? O Antônio falou que o pessoal é das ciências sociais, né? E estou trazendo esse assunto. Aí, Antônio, eu entrei na linguística. Eu prestei a linguística também, porque era um pouco mais fácil de entrar também. Tinha mais vaga. Aí também aproveitei isso. Só que a grande justificativa foi, não, pela linguística eu vou poder fazer mais trabalhos com populações indígenas, na parte de educação, na parte de trazer as palavras indígenas que tem na língua portuguesa. Foi me passando, foi me passando várias ideias. Foi assim que eu cheguei na linguística. E a linguística é bom porque eu posso dar aula também de língua portuguesa, né? Isso também é interessante. E você, pessoal de ciências sociais, também vai se formando. É legal você dar aula, né? Porque na aula você passa o seu conhecimento, você aprende muito também. Quando você vai dar aula, você aprende bastante. E é isso, Antônio. Consegui as bolsas de estudo na universidade, ia falando com um professor, com outro, sabe? Usava de várias estratégias. Ousadia, né? O professor falava, eu já levantava a mão, punha uma ideia, lia os textos que ele pedia, tudo direitinho. Nada de puxar saco, né? Esse negócio aí não tem. Tá puxando o saco não é bonito. Mas eu sempre ia lá, na hora que o professor estava na sala dele, ficava andando nos corredores, né? Aí quando eu via a porta aberta, eu via que era um professor meu. Ó, o Ronaldo aí também está conosco, Ronaldo Conceição. E É. aí, Ronaldo, eu batia assim na porta e ia conversar com o professor: professor, sua aula é assim, boa, eu gostei de tal parte e tal, estou estudando isso. E ia, às vezes até falava pro professor, o professor pedia um trabalho, às vezes mudava um pouco o trabalho. Eu falava: professor, eu estou querendo, nessa ideia que o senhor deu, eu quero trazer para as línguas indígenas. Aí o professor deixava, falava: ô, legal, João, pode fazer. Aí na linguística eu não me dava conta de eu estudar também os povos indígenas. E no curso que a gente fez, tinha muita disciplina de antropologia, chamava disciplinas eletivas, que estavam no Sim. currículo para você fazer em outras áreas, ou na sua própria área, né?
Eu fui na antropologia. Chegou um ponto que eu tinha estudado, eu tinha mais aulas de antropologia do que na linguística, né? Eu acabei fazendo um curso entre linguística e antropologia. A Ana Paula também tá conosco. Foi assim, Antônio, que entrei na linguística e gostei, cara. Eu gostei, eu estou satisfeito com a linguística. Mas é a gente mesmo que faz a ciência, sabe? Se eu pegar uma linguística que me deram, ela não é boa. Tem a análise do discurso, né? O pessoal gosta muito de análise do discurso. Eu não gosto, não. Nunca entendi direito que eles estudam, né? Eu fui para a área da poética, né? Do poema. Que não é somente esse poema que a gente vê no papel. O poema é um modo de estar no mundo. É um modo de ver o mundo, um modo de viver. Modo de ver, estética. Modo de viver, ética. Muito bom, João. É muito legal isso que você está falando, né? Eu lembrei agora de um texto do Roman Jakobson, né? Linguística e Poética, né? Esse livro do Roman Jakobson, Linguística e Comunicação, foi um dos livros que eu recomendei para o pessoal, né? No sentido de somar um pouco, né? Já que a gente trabalha, para nós é um clássico, né? O Linguística e Comunicação do Jakobson, né? Aí resolvi trabalhar um pouquinho com o Jakobson, com a turma também, né? Divulgar um pouquinho essas ideias, né? Que eu acho que essa coisa da poética você trabalha muito, muito bem, né? E por falar em poética, né? Eu ia comentar também um pouco sobre esse nosso momento que a gente se encontrou com a nossa querida professora Maria Silvia também, né? Aí nesse percurso aí a gente também, felizmente, né? Conseguimos aí ter essa amizade aí com a professora Maria Silvia também, né? E ela também deu também um espaço muito bacana para a gente, né? Poder pensar, né? Deu uma liberdade para a gente poder atuar também, né? E aí eu inclusive já mostrei algumas publicações, né? Para o pessoal, né? Para Rafaela, Larissa, o Ronaldo, Ana Paula, né? Do grupo Letra, né? Que é o grupo que a professora Maria Silvia coordena, né? Do qual você, né, eu fazemos parte também, né? O grupo é letramento e estilos em transição, né? Só pegando aqui a sigla um pouquinho, né, João? Eu sei que tem outras coisas também, ali às vezes na sigla, né? Mas essa ideia dos estilos de transição envolve muita poética, né? Envolve muita poética, esse entendimento das linguagens, assim, como que você vê isso, João, assim, essa ideia de linguagens, de língua, né? Essa relação, né? Que você começou a puxar agora na fala, né? Como que você vê isso aí? Nós estamos dentro da linguagem. Só que essa linguagem que a gente está dentro, que é a arquitetura, e também são as palavras, não fazendo diferença entre verbal e não verbal. Essa linguagem que a gente está dentro, ela é um poema, ela não é concluído. É uma maneira de ver o mundo, sabe? Diante do novo. Isso é a linguagem. E nós mesmos somos linguagem. Só que, às vezes, nós não nos percebemos linguagem. Aí sim que o poema atua, o poema do mundo, né? Ele atua e você está dentro dele. Ele é uma realidade, mas é como se tivesse... Não é como se tivesse duas. É como talvez você não está dentro dela. Entende? Às vezes você não está dentro da linguagem. Isso é interessante. Porque é a mesma coisa quando você está escrevendo um texto. Você está escrevendo um texto, né? O texto não está ficando bom. Você tem que pensar por que não está ficando bom, né? Às vezes você não está sendo você no texto, né? Bem que no texto você vai conhecer você. Sim. Você vai conhecer o eu, que é aquele eu que está no poema do mundo. É aquele eu que é um eu... É uma historicidade também. Entende? É uma historicidade. Você com a relação com uma árvore.
a pensão da memória, né? Você tem uma relação com a árvore, no teu bairro. Essa é uma relação do poema do mundo, uma relação de linguagem. Você escrever um texto e não trazer a árvore, é estranho. Mas, às vezes, você falar da árvore, às vezes você pode falar direto da árvore, às vezes você pode trazer a árvore de outro modo. É uma coisa muito partido, por isso que é chamado poema. Quando eu falo de linguagem, eu falo do poema, porque o poema, você vai ler o poema ele não traz clareza. Também ele não traz incoerência. Ele traz a dúvida de que se a outra linguagem era realmente coerente. A linguagem da interpretação, a linguagem da frase. Ele bota assim, fala assim, essa linguagem certa, essa linguagem da certeza, será que ela não era uma linguagem coerente? No momento que ela queria ser uma linguagem de certeza? Então, o poema, ele te traz a dúvida. E no momento que ele te traz a dúvida, ele te liberta da interpretação. E aí sim que você vê as coisas diferentes, né? É como se a linguagem estivesse na frente. É como se os passos dos antepassados estivessem na frente. Ah, professor João, mas você está falando que então os antepassados não morreram. Não, eles morreram. Até alguns a gente infelizmente enterra. A gente sabe que eles morreram. Ah, o senhor está falando do espírito deles? Eu estou falando da palavra. Eu estou falando que a palavra é alma. A gente somos feitos de linguagem, há várias falas nossas, falas dos nossos antepassados, fala dos antepassados que a gente não conheceu, e tudo isso está na frente. A gente se encontra com isso. Isso na escrita também. Isso vai funcionar da maneira com que a gente escreve, né? Às vezes a gente escreve uma frase, a frase não ficou boa, a frase ela começa a ficar muito comprida, sabe? Sim. Às vezes você faz uma frase pequena, aí você vai devagar, pula a linha, escreve. Ah, será que o meu professor vai gostar? Meu amigo, esquece teu professor. Esquece porque às vezes o professor vai até atrapalhar. Ele vai servir de autoridade ali e ele vai te engolir, te engolir, e não é você que está escrevendo. E também não é o teu professor, é um fantasma, né? Então você tem que aprender a se desviar. É um verdadeiro jejum, é um verdadeiro desvio. Você tem que se desviar, até você encontrar com o teu pensamento, não o pensamento que está dentro de você, mas aquele pensamento que ele estava ali, ele queria falar o óbvio, mas era tão óbvio que ele não falava. E o linguista, o cientista social, às vezes tem que trazer isso, senão a gente acaba mesmo não vendo o que a sociedade, uma teoria da sociedade está produzindo. Às vezes está produzindo muitas coisas, às vezes a gente não acaba não vendo. Claro que eu estou trazendo uma pesquisa que não é quantitativa, né? É uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que você vai expondo o seu pensamento, vai trazendo sua memória, as suas ideias, essas coisas assim. Esse entendimento que o Grupo Letra tem da linguagem, do escrever. Por isso chama estilos em transição. Ah, norma da ABNT. Ah, não se preocupa com isso agora não, meu amigo. Primeiro vamos colocar o pensamento. O pensamento é melhor. A norma da ABNT, depois a gente vai dando uma olhada, vai aprendendo como que faz, entendeu? E é isso. É essa linguagem que a gente traz quando a gente se liberta dessas coisas, né? Opressora, né? Por exemplo, você vai ler e você vai encontrar alguns autores que o seu pensamento bate com o dele, não é? Ou até o dele bate com o teu. Parece estranho, né, Elis? Você dizer, poxa, aquele pensador estudou muito. Mas chega uma hora, Elis, que você lê ele e você diz, poxa, fui eu que escrevi isso. Isso é legal. Mesmo que você diz, eu não tenho talento para escrever isso agora, né? Mas você diz, puxa, eu escreveria isso. Eu poderia ter escrito isso. Aí aquele pensador, você segura nele, né?
para você subir em cima das costas dele e poder ver o mundo. Na verdade, ele só vai apontar, ó, tá por ali, ó. Tem um negócio ali, eu mais ou menos via mais ou menos assim. Aí você vai tentar ver. Quer dizer, não é que você vai tentar ver porque ele falou. Você vai tentar ver porque você já sabia. Mas, Antônio, você não sabia que sabia. Mas quando você descobre, aí você vai dizer assim, nossa, eu já sabia. Essa é a desobediência civil. Eu já sabia. Aí você está no caminho certo. Aí você continua a escrever. Isso é o principal, é o pensamento. Muitos entram na universidade, mas não trazem um pensamento. Há um monte de regra, um monte de coisa, um monte de loucura, que acaba fazendo com que a universidade seja não um lugar de produção do pensamento, mas um lugar de papagaio não, também porque papagaio é um bicho muito, muito esperto, né? Ele repete a nossa própria voz, mas às vezes a gente abre o olho. É isso, Antônio, que o Grupo Letra pensa, né? Da escrita e assim também que a gente aqui se forma enquanto pesquisadores. Sim, sim. É muito interessante, João, porque acho que a poética tem esse poder, né, de ficar sempre desafiando ali, né, a convenção das línguas, né? É muito interessante isso, né? Tá sempre ali questionando, né, como você falou, né? Questionando o próprio pensamento ali, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, né? É muito interessante isso, né? E, e aí, eu acho que é muito interessante porque uma coisa que a gente tem debatido ao longo desse curso é justamente que existe uma tendência a pensar numa lógica de avanço, né, com relação às tecnologias em geral e também com as tecnologias de comunicação, né? Ou seja, qual que é o meio de comunicação mais avançado hoje? Hoje é o que? É o TikTok? O WhatsApp vai cair, agora nós vamos usar só o Telegram. Só que a gente já percebeu que essa ideia de avanço, ela deixa a gente preguiçoso para pensar, né? Ela deixa a gente preguiçoso para pensar. Por quê? Porque a gente começa a se esquecer, né, que o segredo da comunicação não está no meio, está no que a gente quer fazer com aquele meio de comunicação, né? Está na nossa ousadia de querer justamente usar aquele meio para um fim que a gente já busca, né, para o nosso caminho, né? E se a gente precisar se valer de uma série de tecnologias de comunicação diferentes, se a gente precisar retomar uma tecnologia ancestral, a gente vai retomar também, né? Então, é muito interessante isso que vocês falam, né? Da gente sempre se manter atento a essa nossa reflexão. A gente ter uma reflexão sempre do que a gente está fazendo, né? Isso acho que é muito legal que você está falando, né? E eu queria engatar essa conversa sobre justamente uma das suas iniciativas, né, João? Eu sei que você já, já fez muitas atividades de comunicação, né? Muito antes de entrar na universidade, eu sei que você fazia muitos fanzines também, né? Antigamente, né? Você também conhece muito de arte urbana também, né? Enfim, pichação, grafite, né? Você é um grande entendedor de várias manifestações de comunicação, né? E acho que você agrega muito mesmo. Você é um grande pesquisador da linguística por isso também. E eu queria começar a conversar com você sobre essa sua iniciativa da rádio, né? Do programa de rádio, né? Do programa Voz Indígena, que justamente traz aí, né, esse retorno, né, da rádio, que muitos diziam que a rádio ia morrer, né? E aí a gente começou a ter esse retorno do podcast, né? O pessoal começou a baixar aplicativo demais ali no celular, né? Começou a ficar muito pesado ali, né, o celular, né? Baixando um monte de vídeo, né? Aí o celular desliga, né? Já não aguenta mais, né? Fica muito pesado, né? O que é mais leve, né? Enviar um vídeo ou enviar um áudio, né? Pelo WhatsApp ali, né? Então, assim, esse retorno do podcast é muito interessante e você tem feito isso com maestria, né?
com esse programa Voz Indígena, né? E aí eu queria te perguntar, João, assim, como que começou, né, esse programa, né? Como que vocês começaram esse programa Voz Indígena, que inclusive eu já compartilhei com a turma, né? Já compartilhei com eles um dos programas recentes que você publicou, um dos episódios mais recentes. Tinha na Universidade Federal, tem a rádio, né? Rádio Fiscar. Hoje ficou mais fácil fazer a rádio por causa do podcast, né? Mesmo se você pegar 2 celulares e ir num lugar que tem silêncio, num você coloca o fundo musical e no outro você fala, né? Aí a pessoa vai desenvolver a técnica, por exemplo, ela não vai pegar um texto e ler. Você sempre põe improviso, sabe? Fica gostoso, né? Por exemplo, aqui tem a pergunta que o Antônio faz, né? Como começou o programa Voz Indígena da UFSCar? Se você está fazendo um programa de rádio, mesmo que você vai ler isso, você faz diferente. Como começou esse programa do Voz Indígena da UFSCar? É como ele começou, Antônio. Então você vai trazendo oralidade, vai colocando espontaneidade. Um programa de rádio, se ele tem erro, fica legal. Hoje em dia eu escuto alguns podcasts e não tem muito disso, sabe? Então você coloca, né? Por exemplo, hoje a gente faz o programa da rádio, por causa da pandemia, começamos a fazer ele em estúdio remoto, chamado estúdio remoto. O que é o estúdio remoto? Antes eu ia na rádio. Tem lá, é bonita a rádio, tem um estúdio, você entra, você senta, o cara tá gravando, você erra, você fala, não gostei dessa frase, vou fazer de novo. Aí você faz. No estúdio remoto, você tem que procurar um lugar em silêncio. E é difícil. Quando você vai procurar lugar em silêncio, é a pior coisa. E eu encontro até lugar com silêncio, mas não sei que loucura que dá que o cachorro que é do vizinho começa a latir. Eu não sei que ele sabe que eu estou fazendo o programa, né? E aí que vem isso, né? Um programa, eu comecei a dizer assim, o cachorro está aqui conosco também, no nosso programa, sempre conosco nesse programa, então você traz aquele ruído para cá, né? Teve uma vez que eu fui fazer o programa e não saiu o programa, né? Aí eu falei, eu vou começar a andar. Aí eu comecei a andar, subi o morro, né? Aí comecei a falar da Ameríndia, que é um programa que fala da Ameríndia, né? Falando do tema do programa, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. E você está ouvindo o programa Voz Indígena, nós estamos aqui, eu estou andando, né? E aí começou a passar carro, né? Aí eu abaixava um pouco, voltava. Quer dizer, os carros saíram no programa também, mas eu disse que estava andando. E isso ficou legal. No final eu fui olhar, ficou legal. Esse é o programa em estúdio remoto. E aí você vai, opa, rapaz, passou um amigo meu aqui de moto. E aí você vai trazendo essa espontaneidade. Fica legal o programa. Porque o programa da rádio, você vai entrando no imaginário. Você vai criando um espaço imaginário. E esse espaço imaginário, Rafaela, ele é potente. Porque a pessoa não vê. E você vai trabalhando com os corpos que estão no imaginário. Você vai tirando a pessoa daquele corpo que ela está, levando ela para um outro lugar que é uma metafísica, né? É um outro lugar, um outro mundo, você vai trabalhando. E o programa da Voz Indígena, ele é interessante porque a gente traz esse programa, a pessoa que escuta, quando a gente está conversando no programa, o nosso querido ouvinte, que a gente não sabe quem é, só que ele está ali conosco, invisível, mas ele está ali. Então, nosso querido ouvinte, veja, ele é um amigo. Isso é muito bom. Eu estou falando com uma pessoa que está me ouvindo, que ele é meu amigo. A gente sabe que muitas pessoas vão escutar o programa, não são muito a favor da temática, mas a gente tem que chegar no coração de todos. Então é um programa que ele fala também, é um programa poético, né? Até reclamaram uma vez, falaram, ô João, por que você não fala de política no programa? Mataram fulano ali, mataram fulano aqui. Eu falei, puxa vida, cara, é um programa, é difícil, né? Porque a gente teria que falar desses assuntos, mas eu optei por não falar. A gente traz a flor, traz o rio, entende? Vai trazendo a Ameríndia, vai falando da Ameríndia, do Rio Amazonas, do Rio Tocantins. Ainda não falamos do Tocantins, do Bico do Papagaio. Ainda não falei, né? E nunca levamos o ouvinte para essa geografia do pensamento, para ele estar ouvindo o programa, mas ele se sentir que ele está entrando nas águas do Araguaia ou do Tocantins. Ainda não fizemos essa viagem pela geografia do pensamento. Esse é o programa Voz Indígena, né? Ele traz sempre narrativas indígenas,
ele sempre traz esse assunto assim, sempre com música. A música vai dando um assunto. Você põe de fundo o BG. O que é o BG? O BG é uma base. Sempre vai ter aquela base, que é a base do locutor. Quando a música acaba, volta essa base. Aí a pessoa sabe, puxa, o locutor vai falar. Por que isso é legal? Porque você, às vezes, você também trabalha em escola. Você pode fazer isso em escola. Você vai abrir um notebook e como chama esse? Bluetooth, né? Você abre o Bluetooth, você liga ali 4 músicas, tira as propagandas da música, né? E deixa ela só no gatilho ali, para você... Isso, BG é a base do locutor do programa de rádio, é isso aí. Aí você põe as músicas ali e vai colocando, né? Hoje, no programa de hoje, eu não gosto muito disso, dizer do que a gente vai ouvir no programa. Por quê? Certo. Porque eu mesmo não sei, Antônio, o que a gente vai ouvir. Faz parte desse pensamento da poética, sabe? A gente, vamos seguir aqui no programa, alguma coisa vai acontecer, a ideia é essa. Porque alguma coisa sempre acontece, sabe? Sim. Às vezes a gente tá pensando, às vezes acontece alguma coisa, vem um pensamento, vem alguma coisa assim na hora que a gente está montando o programa. Mesmo que ele é gravado. Faz por WhatsApp, né? E manda para o editor, que é o editor que vai colocar ali. Ele faz um excelente trabalho, Gustavo Camilo. Ele põe ali, é um aplicativo, é um software que você pega, ele tem bastante, eu esqueci o nome dele, mas é fácil de encontrar. E ali ele abre 2 caixas, né? Uma caixa em cima e a outra. Aí você vai abaixando a música, quando vai acabando. Aí começa o programa e depois volta ao segundo bloco. Aí você diz assim, acabamos de escutar a música tal e a outra música falou disso. Esse é o programa tal e hoje estamos falando de tal assunto, tá o Antônio aqui conosco, contando como o cara faz a barba bonita. Agora a gente vai seguir para frente para ouvir mais uma música, tal. Aí você vai tocando o programa. É legal fazer programa de rádio. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer um programa de rádio, mas se surgisse a oportunidade, eu pegaria firme, né? Eu sou uma pessoa até tímido, Antônio, para fazer programa, mas a gente não pode ser tímido, né? Porque a gente tem que falar, a gente tem que fazer as coisas, e às vezes a gente é até tímido, mas você vai e faz. Às vezes não fica muito bom, mas você fez, sabe? Ocupou um espaço, depois você vai aprimorando. E quando eu era novo, meu irmão me levava em evento de rap. O pessoal fazia rap, né? A geração do meu irmão. Então, eu tinha 9 anos, meu irmão me levava. E ali o pessoal ficava, né? Punha a música de rap, ficava cantando. Aí, mano, o bagulho é louco e tal, sei o que lá. E eu ficava olhando, né? E o pessoal subia no palco, ficava olhando e falava assim, esses caras têm coragem, né? Esses caras sobem lá. Aí, quando surgiu a proposta da rádio, a rádio pediu, foi um edital. A rádio pediu para você escrever aquelas coisas, né? Qual o tema do programa? Qual o objetivo do programa? Aí a gente preencheu isso aí, eu preenchi. E tinha um amigo meu do povo Baré. E eu conversando com ele assim, eu falei, vou mandar lá pro programa. Ele falou, João, manda, eu sou locutor lá no Alto Rio Negro, eu sou locutor. Eu falei, pronto, então tá certo. Aí você faz a locução. Ele falou, tudo bem, João, faça a locução, mas você que monta o roteiro, você que traz o pessoal e faz a locução comigo também, mas eu faço a cabeça da locução. E aí tudo bem, cara. Aí ele foi viajar, Antônio. Ele foi lá pro Alto Rio Negro. Ele não voltava nunca, e a gente passou. O pessoal da rádio gostou do programa, né? Falou, puxa, um programa diferente, vai trazer música indígena e tal. É muito importante para a universidade. Aqui na universidade tem bastante pesquisadores, filhos de povos indígenas, estão aqui, vai ser muito bom esse programa e tal. E nada dele vir. E ele tá vindo. Eu falei, não, ele tá vindo, a comunidade dele é longe, era longe mesmo, né? Ele vai chegar, ele tá chegando aí. Aí o pessoal falou, e aí eu entrava no Facebook do amigo, aí eu vi ele casando, cara. Ele tava casando, aí eu falei,
Aí eu falei, ele não vai vir não, cara, agora não vai vir. E aí eu fui lá e fiz o programa, entende? Fiz o programa, fui me encorajando, né? Porque a minha bisavó era Guarani. Eu cresci num bairro de periferia, né? Aí os parentes, né? O pessoal indígena falava, não, João, você é indígena também. E ali meio assim, né? Meio com vergonha, porque vocês estão me vendo aí, eu chegar num lugar e dizer assim, eu sou indígena. Eu sou indígena, sempre fui indígena, mesmo quando não sabia, né? Porque ser indígena não é você pedir autorização para o Estado. Não é, eu não quero autorização do Estado, nada, nem quero nada com o Estado, né? Mas a cosmologia, né? A vida, a minha bisavó estando na frente de mim, saber que minha bisavó também pensou em mim, nos descendentes dela, né? Orou, rezou, mexeu com o maracá, fez o corpo dos descendentes dela na geografia do pensamento. Isso eu sei que ela fez. E isso para mim vale mais do que um reconhecimento do Estado. Eu nem quero nada, né, Antônio? Então eu fui ganhando coragem, sabe, Antônio? O pessoal foi me dando apoio. O Ailton Krenak também, uma vez encontrei ele me chamou de parente. E a Graça Graúna também falou: João Paulo Guarani está aqui conosco. E isso foi me dando força. Eles são muito espertos, né? Graça Graúna, Ailton Krenak, eles são audaciosos, né? Então eles foram me abraçando, o pessoal foi. E eu fui fazendo esse programa da rádio, na Rádio Fiscal. Hoje, ele está no 148, eu acho. Número 148. E eu tenho até que gravar um programa daqui a pouco, ou amanhã. E ele é interessante, porque grava na escola. Você pode levar na escola e gravar com as crianças, sabe? Com as línguas que a gente estuda, né? O Guarani, o Nhengatu, o Tupi. Dá para levar nas escolas aqui do Sudeste. E você pode fazer muitas coisas, né? Um programa de rádio, ele te dá muitas ideias. Mesmo que às vezes pareça cansativo, você fala, nossa, o que eu vou fazer? Só que ele vai te abrindo outras possibilidades, né? De educação, né? Na parte da educação. Vale a pena o pessoal que está escutando, né? Fazer um programa de rádio. Vale a pena, pessoal. Fazer mesmo agora que é um pouco mais fácil, vale a pena. Não sei se a universidade aí tem uma rádio. Vale a pena também construir essa rádio. É uma coisa muito, muito legal, muito gostoso de trabalhar. Sim, João, sim. Inclusive, um dos últimos episódios que você produziu do programa Voz Indígena foi muito interessante, que além de fazer essa geografia de pensamento, né, de gravar, né, sair andando, conversando, né, enfim, incorporando o ruído, né, como você falou, você fez também um intercâmbio entre duas escolas diferentes, né, como você puxou esse assunto de trabalhar também conjuntamente com as escolas, né, nós que somos professores, né, o pessoal também da turma, né, estão se formando como licenciados em ciências sociais, né, estão se preparando para ser professores também, né. Eu achei muito interessante o episódio que você fez, não esse último, né, o anterior, né, que você fez esse intercâmbio entre duas escolas, uma escola indígena e uma escola não indígena, né. E se você quiser contar um pouquinho como que foi esse processo, eu achei muito interessante. Né? Parabéns pelo programa. Ô, Antônio, você que me passou o contato do Joel. O Joel é do Rio Tapajós. Aqui a gente está no rio. Aqui é um rio que chama Água Quente. Ele vai desaguar no Jacareguaçu, que vai desaguar no Tietê, né? Um rio importante aqui da região, Tietê. Ele estava no Tapajós, Rio Tapajós. E aí ele falou, João, como que eu trabalho com as crianças aqui? Você tem alguma ideia para a gente fazer? Um trabalho na parte da escola. Aí eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte, a gente foi conversando, né? E deu essa ideia. Aí, Nair, ele falou assim, eu falei para ele, grava com as suas crianças, aí ele mandou música, né? Aí ele foi, gravou com as crianças dele, ele perguntando para a criança assim, Maeta, não,
Ao Ataindé? Não, ele perguntou. Mas Itanereira, como é teu nome? Aí a criança respondia, Ixé Letícia, Ixé Antônio, Ixé sei o que lá. Respondendo, né? Aí montou o programa. Aí montamos esse intercâmbio. Quem escuta fica falando, puxa, é um intercâmbio, sabe? Mas o intercâmbio foi feito na hora ali mesmo. Não era um intercâmbio, não era um projeto. Ah, nós temos um projeto de intercâmbio e vamos executar um projeto. Não, o negócio aconteceu na hora. Quer dizer, é um projeto. Mas é interessante, né? Não precisou fazer papelado, um monte de coisa, ligar para cá, não. Aí já passei para as crianças daqui da escola onde eu dou aula, né? É um 6º ano. Eu sou professor de língua portuguesa, né? Aí passei para eles, a gente leva tecnologia, tudo. Aí coloquei lá as palavras língua indígena, comecei a ensinar. Aí falei assim, Albatá-Indé. Aí o pessoal falou, isso é Isabelle, isso e tal. E aí gravou e montamos o programa. Juntou tudo, né, com música. Você vai e volta, né? Ah, a gente acabou de escutar a música tal, lá do Rio Tapajós. Aí você vai informando quem tá ouvindo, né? Sim. Ah, aqui nós estamos no Escola Estadual Marivaldo Degan. E o pessoal lá da Escola Indígena Ituiaueté, Cachoeira Perigosa, né? E aí foi feito o programa assim. Foi feito o programa, até quem estiver ouvindo, se quiser entrar em contato, quiser construir um programa, às vezes você tem professores que estão nas escolas, às vezes vocês quiserem montar um programa, eu não sei como que é o curso do professor Antônio, né? Mas vocês quiserem montar um programa, como avaliação, não sei, da disciplina, vocês ficam à vontade, o espaço está aberto, 30 minutos, 27 minutos, 28 minutos, e a gente ficaria muito alegre de trazer visões da região do Bico do Papagaio, né? Aqui o pessoal aqui ficará muito contente, nosso querido ouvinte ficará muito contente dessa visão do Bico do Papagaio, porque eu acho que todo mundo que está nos ouvindo, né, Antônio, é daí do Bico do Papagaio, né? Então sim, vocês são filhos daí mesmo, né? Essa água, esse sol, essas coisas que tem aí, essa geografia, né? Essa linguagem, esse poema do mundo, esse poema que vocês vivem, é vocês que conhecem aí, eu não conheço. Eu sou uma pessoa de outra região, eu conheço outros tipos de sóis, outros ventos, outros cheiros. Se você fazer um programa, o nosso querido ouvinte, a gente do programa Voz Indígena, né? Nós todos, vocês também, a gente vai ficar muito contente. Fiquem à vontade. Dá para fazer um belíssimo programa. Trazer uma fala, outra, trazer músicas da região que falam da ameríndia, né? Falam da ameríndia. O que é a ameríndia? A ameríndia é onde a gente está ao pé, né? A gente está no pé em cima da ameríndia. A ameríndia é só um nome também, por uma maneira de ver o mundo. Não é só um continente, né? Às vezes a pessoa pode estar lá no Himalaia e também está vendo a ameríndia. A ameríndia é só um nome, né? E vai ficar um belíssimo programa. Sim, é muito interessante. A Ana Paula pontuou bem aqui, né? Que a maioria é da região do Bico, né? A gente tem a Letícia, por exemplo, que já é da região mais próxima do povo Carajá, ali para o Pará mesmo. Ela é do sul do Pará, né? Então a gente tem, mas de um modo geral, né? Os estudantes são da região tocantina do Maranhão, né? Do Bico do Papagaio no norte do Tocantins e do sul do Pará, né? Então é bem interessante, né? Todos podem contribuir bastante aí com essas demandas também, né? De educomunicação, né? Com certeza podem sair ideias excelentes, né? E realmente é muito interessante o programa, João. Você comparou, né? Você fez essa diferenciação da época que vocês faziam o programa lá dentro do estúdio da rádio, né? E eu lembro, quando você começou, você entrevistou pessoas notáveis ali, você entrevistou lideranças indígenas importantíssimas no seu programa. Ali, quando você estava no estúdio fixo, né? Só para dar um exemplo aí, eu lembro que você entrevistou o André Banil, por exemplo, né? No estúdio ali, né? E como que foi esse início ali no estúdio fixo ali? Porque
assim, vocês têm um trabalho ali que está tudo registrado, né? Muito importante. Entrevistas importantíssimas, riquíssimas ali, né? Um acervo riquíssimo, né? É. O programa sempre foi assim, Antônio. A gente deixava ali as músicas, né? Cada música é 3 minutos, 2 Sim, minutos. sim. Você colocou 2 músicas, deu 5. O programa tinha 25 minutos. Então, se você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 músicas, vai dar 15 minutos. E a gente tinha isso, tinha um pessoal, aí ia subindo da universidade para de baixo, né? Você sobe para chegar até a rádio. Aí no meio do caminho a gente encontrava alguém, já convidava. Vamos lá para a rádio, que já fazia 2 serviços num. A pessoa conhecer a rádio, outra, quer dizer, a pessoa aprender a fazer o programa também. Mesmo que a gente não sabia, a gente ensinava a pessoa, né? Quer dizer, vamos aprender junto. Então já subia, aí sentava lá e começava o programa. Tinha as músicas, né? Deixava as músicas tudo ali, anotadas no papel. Algumas músicas eu sabia da onde que era o CD, né? E tem que passar essas informações, né? Da onde que é a comunidade, o rio, você tem que trazer algumas informações da rua, da música, né? Você deixa no papelzinho, tipo no cartão, e aí fazia o programa. Com o André Banil, a gente soube que o André Banil ia estar lá, ele ia vir para o Davi Copenaua também. Eles estiveram para o evento da antropologia. Aí o pessoal da antropologia que entrou em contato. A gente sempre ia lá também convidar o pessoal da antropologia, né? Os professores. Falava, professor, você não quer fazer um programa conosco? Aí ele falava, poxa, eu quero sim. Aí ele ia lá e fazia o programa, contando da experiência dele, daquela região. E ali fazia as amizades, fazia os contatos, né? A gente vai criando os contatos. Um programa de rádio faz muita coisa. Igual esses contatos, faz muita. É um cartão de visita, né? Por exemplo, o pessoal aí, se toparem, né? Fazer esse programa da rádio sobre o bico do papagaio, por exemplo, cada um fazer uma leitura, trazer uma coisa, trazer uma música que é da região. Depois a pessoa tem esse programa para poder mostrar para os outros, né? E aí vai mostrando. Como que você vai fazer esse programa? Aí a gente já sai fora do estúdio. Você faz por WhatsApp, né? Você pega a gravação e faz. Você liga, aperta lá o botão do WhatsApp e manda a voz. Aí a gente manda a voz pro estúdio, né? E ali ele vai montar. Na verdade, a gente manda a voz pro editor do software. Ele tá no software, ele vai montar o programa. Mas era assim, na rádio, era assim, era um programa gravado, né? No começo a gente lia o texto, as pessoas iam, lia o texto no primeiro programa, mas no segundo programa o pessoal já falou assim, não, evita ler, fala a ideia que está na cabeça de vocês. O pessoal tinha meio assim medo, mas ia, né? Começava o programa, começa com uma conversa, né? Bem simples, você vai conversando, opa, tá aqui conosco. Teve um dia que foi engraçado, vou contar para vocês, porque foi interessante, foi engraçado. Foi um amigo nosso, Edmilson, um grande pesquisador, do Alto Rio Negro também, do Valpers. Edmilson fazia uma pesquisa aqui sensacional. Ele não continuou na universidade, né? Ele tinha a filhinha dele, ele teve uns probleminha lá, ele achou melhor ficar na comunidade dele, e a UFSCar é muito longe, né? Aí ele foi lá, viajou, né? Ele foi lá. Aí ele chegou, no dia que ele chegou, no outro dia, falou, vamos, Edmilson, vamos no programa. Aí colocamos a música, né? Uma guitarrada. Um estilo bem rapidinho, que o pessoal escuta muito no Amazonas, né? Guitarrada escuta muito em Belém, escuta muito, né? Guitarrada. Aldo Senna. Tá. Aí começou o programa, ele tá gravando lá. Aí falou, tá aqui conosco o Naldo Tucano. Aí o Naldo se cumprimentou na língua tucano, eu também usei os conhecimentos de Engatu, né? Falei, Puranga Pituna, Panharama. Aí foi. Aí falou, tá aqui nosso amigo Edmilson. Edmilson chegou do Amazonas hoje. Edmilson, fala um pouco da tua pesquisa. Aí Edmilson passou para Edmilson falou, a minha pesquisa, quando eu cheguei em Manaus, roubaram ela. Nossa, a gente não sabia se ria, não. Roubaram o laptop dele, né? Aí falou, cheguei lá em Manaus, roubaram meu laptop e tal. E a partir dali foi, né?
É o improviso, é muito bom essa parte, assim, né? Do programa. No começo você fica com medo, assim. No primeiro programa você fica com daquela coisa, né? Você fica preocupado. Mas depois já não fica, né? Você vai sendo você mesmo, assim, você vai fazendo um programa bonito, né? Um podcast bonito. Poxa, as pessoas têm, né? Você pensa, cada um tá lendo um livro, né? A gente volta lá para aquela questão. A pessoa tá lendo um livro, se a pessoa faz um podcast, fala daquele livro, é muito interessante. Hoje até estava falando com uma pessoa, né? Eu estava ensinando os alunos a riscar o livro, né? A fazer fichamento, não sei como é o nome, né? Fichamento, marginalia, são técnicas de leitura, né? Sim. Os livros que eu tenho que são meus, eu risco assim, eu faço um risquinho do lado, vou fazendo assim, né? E faço do ladinho um colchete assim, e quando o negócio é muito bom, eu ponho um ponto de exclamação. Aí quando eu vou fazer minha pesquisa, aí eu falo assim, puxa, eu posso citar aquele texto daquele cara, né? Aí eu vou lá e eu sei onde está. Aí eu faço assim, né? Nos meus livros. Eu também sempre ando com um papelzinho de uma folha sulfite em branco, eu dobro ela, eu vou escrevendo. E antes de dormir eu fico pensando muito na pesquisa. É interessante, né? Às vezes quando eu estou dormindo, a pesquisa começa a vir, mas eu não tenho tempo de escrever. Mas eu fico pensando assim, não, se eu pensei, eu não vou esquecer, né? Não tem essa coisa, nossa, eu preciso anotar, amanhã eu vou esquecer, não vou terminar o artigo. Eu falo, não, amanhã eu lembro tudo. Lembro nada, né? Mas alguma coisa eu lembro. Mas o que eu estava falando, Antônio, não está falando de técnicas de estudo, né? A gente entrou nesse assunto, técnica de estudo, eu estou dando técnica de estudo para os alunos, e a aluna falou assim para mim, professor, mas eu estou riscando aqui, mas eu vou apagar. Eu falo, não, meu, deixa isso aí. Ou a bibliotecária apaga, ou talvez você apague também, depende da biblioteca, né? Mas o que eu quero dizer é que aquela anotação, eu quando pego um livro que está anotado, Antônio, eu gosto, porque já me facilita, entendeu? Ele já anotou tudo e não preciso nem anotar nada, né? Eu só vou lendo o que ele anotou, que é a parte melhor, né? Vai direto ali, Antônio. né? O ponto. Vou direto ali e leio, né? Infelizmente, a graduação é a parte mais difícil, né? Depois você vai começando na pesquisa, no mestrado, no doutorado. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, doutorado é um negócio difícil. Não é difícil, não. O mais difícil é a graduação, cara. Nossa, porque você tem que fazer uma disciplina, outra. Ler aqueles textos. Às vezes os caras nem é legal para ler. E você tem que ler. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque se você grava um podcast, se todo mundo gravasse um podcast da sua leitura, né? Ficaria bem interessante. Daria para fazer vários programas. E você saber como uma pessoa leu é muito gostoso, né? Você, quando encontra uma pessoa que lê o mesmo tipo de livro que você está lendo, você falou, você está lendo para mim fulano, e como que você entendeu? Se a pessoa passa a visão dela daquele livro, meu amigo, é uma vida que está lendo aquele livro. É um outro caminho, cada um de nós é um trajeto, né? Poxa, uma pessoa que trabalha na agricultura, leu aquele livro, o que ela viu? Uma pessoa que cresceu na periferia, leu aquele livro, o que ela viu? Uma pessoa que é de uma classe média, ele leu aquele livro, o que ela entendeu? Quando ela passa a ideia dela, ela está passando muito mais conhecimento. E eu fiquei pensando aqui, né, Antônio? Você que me trouxe essa ideia agora, né? O podcast como uma técnica de leitura, né? Uma técnica de compartilhar conhecimento, né? Agora a gente às vezes não se encontra, as pessoas não se encontram, né? Infelizmente ou felizmente está esse mundo, né? Até os lugares ficaram mais perto, mas é uma boa ideia. Era isso que nós estávamos falando, Antônio? Às vezes eu vou para lá, vou para cá, né? Sim, é muito interessante, João. Sobre essas ideias que a gente tem tido aí juntos, né? Eu queria também falar de uma outra ideia aí também bem legal aí, que tem relação com esse programa que vocês fizeram, né? De aprender um pouco de Nhangatu, né? De língua indígena, né? Ao mesmo tempo fortalecer lá onde o pessoal quer produzir material didático na língua, né? Através do programa de rádio, né? Achei muito legal essa sua iniciativa, né?
Eu queria só aproveitar para dizer para o pessoal, né, que está ouvindo a gente, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários perguntas também, tá, gente? Fiquem à vontade para colocar perguntas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa ou fazer qualquer comentário, fiquem à vontade, tá? Então, né, João, para contextualizar melhor o pessoal também, é justamente, né, às vezes, alguns ex-alunos nossos, né, eles estão continuando lá o trabalho de fortalecimento, né, da língua deles, da comunidade deles, né, e às vezes alguns desses ex-alunos procuram a gente, né, às vezes eles me procuram, te procuram, né, e eles procuram, às vezes perguntando assim, professor, né, eu estou querendo fazer um material didático novo, né, na nossa língua, ou então assim, pô, professor, você está sabendo de algum material didático novo do Inhangatu que foi produzido em outro território, né? Porque o Inhangatu é falado em muitas aldeias diferentes, né? Por povos diferentes, né? Então tem o Inhangatu falado no Solimões, no Tapajós, no Rio Negro, né? E aí eles me perguntam às vezes, e às vezes a gente não sabe também como ajudar, né? Querendo ajudar, mas a gente não tem condição de estar lá, né? Presencialmente, como você falou agora, né? E a partir disso aí também que eu pensei, poxa, né? Eu acho que seria legal colocar o professor Joel em contato com o professor João, né? Eu acho que pode dar uma liga boa, né? E aí você teve essa saída aí, né? Esse caminho, né? Que você guiou ele para esse caminho de fazer o programa de rádio, né? Com o ensinamento, né? Com o ensino da língua indígena, né? Eu achei sensacional, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta, né, João, assim, né? Até escrevi aqui meio bonitinho aqui, né? Que é justamente isso, né? Bom. Você falou bastante da ameríndia, né? Por que que aprender uma língua indígena, por exemplo, traz uma outra forma de comunicar, né? Mas também traz outras formas de pensar também, né? Traz outras poéticas, né? Sim. Isso dá para pensar todas as línguas, né? Na Sim. verdade, que você entra em contato com outra língua, você aprende um novo modo de ver. Porque primeiro que essas línguas, algumas línguas são línguas de Estado, né? O Sim. português, a língua portuguesa é a língua do Estado. A língua guarani, não. A língua de Estado, ela também não tem culpa de nada, né? Porque ela é uma língua de um patriarcado, né? O Estado. Mas ela é Sim. a língua mãe, é a língua materna. Mas onde que está essa língua materna, né? Essa língua materna, ela está no encontro das línguas. No encontro de uma língua para outra, a língua materna está ali, no meio. O Walter Benjamin fala algumas coisas sobre língua pura, né? E às vezes Sim. soa estranho, porque a pessoa fala, nossa, a língua pura é uma língua sem sujeira, é uma língua lá de trás, é uma língua impossível. Mas a língua pura está nessa poética da relação, nesse encontro entre duas línguas. E quando você começa a aprender outra língua, a estudar outra língua, quando você começa isso a partir principalmente da tradução, que é um lugar um pouco mais delicado, o mundo da tradução, né? Você está ali na tradução e você não pode interpretar. Quer dizer, se você quer interpretar, você interpreta, você vai aumentar as frases. A Bíblia é um grande exemplo disso. A Bíblia acabou fazendo muitas interpretações, querendo explicar o texto. Isso acontece também na tradução de narrativas indígenas. O pessoal acha que essas narrativas são incoerentes, porque elas não explicam, e eles querem explicar. Querem colocar notas etnográficas, às vezes querem trazer algumas coisas da performance. E esse Uhum. texto fica um texto que você pode estudar ele através de uma antropologia, no sentido dessa antropologia que estuda o outro. Uhum. Mas o mais interessante de você fazer uma tradução não é você se tornar-se outro, mas você passar por um outramento. Esse outramento, ele está nessa língua pura. O sofrimento dos povos está nessa língua pura, né? Aquela língua que não vem, está nessa língua pura, uma língua nova que vem. Essa língua te dá um novo modo de ver o mundo. Ela te dá um novo modo de ver o mundo, não por causa das palavras em si. Por exemplo, você tem a palavra no Guarani, ubará, ubará,
e o pessoal traduz como divino. Mas Ibará é Ibará, não é divino. Mas o que é Ibará? É uma outra coisa, uma coisa que a gente tem que descobrir. Quer dizer, a gente, que eu digo, eu enquanto falante da língua da minha mãe, o português, língua do meu pai também, o português. Sim. Mas a grande pergunta, né? O português também não é uma língua indígena? O que é uma língua indígena, né? Qual é a culpa do português, da língua portuguesa? Que culpa ela tem, né? A língua portuguesa fala muitas coisas bonitas, né? Fala flor, casa, mamãe, papai. Tem muitas palavras bonitas no português. Às vezes a gente acaba desvalorizando a nossa língua, porque a grande questão de tudo é você ver as coisas diferentes, né? É o outramento que a linguagem proporciona. Uhum. E você aprender uma outra língua, mas como que você vai aprender essa outra língua? Isso também é uma questão, né? Às vezes a pessoa pode aprender uma outra língua e não aprender um outro modo de ver. Por que aprender uma língua indígena pode nos trazer novas formas de pensar e nos reeducar? Ah, sim. Aí você vai ver o problema, por exemplo, da montanha. A montanha é um recursos humanos, né? É recursos econômicos. Uma língua indígena, a montanha vai ser um parente seu, né? Um rio. Sim. Um rio vai ser meu avô numa língua indígena. Nunca você vai conseguir fazer a expressão recursos econômicos. Tanto que a palavra econômica é do grego, né? Sim. Mas também o grego não tem culpa de nada. Ou quer dizer, se tem culpa, também a gente botar culpa em alguém, às vezes não vai resolver nosso problema, né? Uhum. O problema está em parar de olhar que o rio é um recurso econômico, que a montanha é uma montanha de ouro. O problema está na modo de ver. Sim. E tem muitas pessoas que estudam língua indígena e não mudam o modo de ver. Porque como que elas estudam a língua indígena, né? Também está na maneira de você estudar, né? Como você vai estudar uma língua? Se você pegar uma língua para estudar, cortar ela tudo, isso é o sintagma, isso aqui é o morfema, isso aqui é a fonologia, isso aqui é isso. É importante você viver na outra língua. Professor João, mas para me viver na outra língua, eu preciso ser um falante fluente da língua, né? Senão não vou conseguir viver na outra língua. Essa outra língua é a língua pura, essa outra língua está em qualquer lugar, né? É modo de ver, modo de viver, tudo vai mudar, né? Por exemplo, o rio, ele não é um recurso econômico. Ele é meu avô. Se você entende que o rio é teu avô, professor João, mas eu sou descendente de europeu, o rio está aqui, eu não sou. Você olha para o rio é teu avô também. Sim. Ele é avô de todo mundo que olha para ele e vê que ele é avô. Quer dizer, chega um momento que essa realidade, ela chega a ser tanto realidade, que o rio é nosso avô mesmo. Ele estava lá antes de nós e vai estar lá depois também de nós. O rio, quer dizer, a montanha, para a gente pensar um pouco mais, ele é meu avô, porque é da água dali que eu vou beber. É ele que segura a água, né? Ele que traz a água também. Ele também. A árvore também é minha avó. Mas é tua avó que morreu, João? Não, porque ela também era a avó da minha avó. Ela é nossa avó. Uhum. Entende? Quando eu digo a montanha é minha avó, a árvore é minha avó, eu estou falando em português. Mas é a língua pura, né? É a língua que me traz um novo olhar. Está tudo ligado. Sim. Modo de ver, modo de falar e modo de viver. Essa é a grande contribuição que está na poética, né? Não na poética do poema, da poesia, de fazer música, de fazer rimas, né? Mas naquele grito que está dentro da palavra, né? Aquele grito que está dentro da palavra e que ele vira canto. É bonito o estudo da linguagem, né? O estudo da linguagem por essa área da poética, ele é muito bonito, né? O canto xamânico, o canto de várias religiões, ele traz o choro, né? É muito interessante essa área de pesquisa. Eu entendo assim, Antônio. Eu entendo que estudar uma língua indígena, ela te traz outro modo de ver. Mas você tem que estar atento também, tem que querer,
tem que estudar sim, e que a língua portuguesa também pode te dar um outro modo de ver. Na verdade, é uma questão bem interessante, né? É uma questão para a gente deixar em pauta, né? Como que faz para a gente mudar o nosso modo de ver? Tem pessoas que passam pelo sofrimento, e elas mudam o modo de ver a partir do sofrimento, né? Tem pessoas que demoram, é difícil responder essa questão. Sim, A sim. grande questão, eu acho, aí a gente vai entrar na questão da educação, né? A grande questão é por que a gente vê dessa maneira? Por que a gente vê um mundo separado entre natureza e sociedade? Por que a gente vê um mundo separado entre animais e homens? Por quê? Será que foi a escola que ensinou os meios de comunicações, os discursos, né? A gente não, né? É ensinado assim. A cidade, né? Vamos domesticar a natureza. A natureza tem que manter ela assim. Vai saber onde surgiu esse pensamento. A gente acaba repetindo ele como ele fosse uma verdade. E eu acho que o pensador, nossos colegas, pesquisadores, eles têm que começar a trazer um novo pensamento, a fundar um novo pensamento, né? Um pensamento ancestral, que está na frente, né? Sim, Eu com acho que aí certeza. entra a questão do papel da universidade, dos pensadores, né? Eles sentirem mesmo esse lugar. De onde você vem? Você escrever isso, você se libertar de todos os obstáculos que a universidade ainda pode te colocar. Mas aí, quando a gente diz a universidade pode colocar, é também um grande paradoxo, porque nós somos uma universidade. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos uma universidade. E não é aquela questão assim, agora eles vão ter que nos engolir. Não, eles não vão ter que nos engolir. Nós somos uma universidade e é isso. Vamos trabalhar, vamos pesquisar, vamos ser ousados, vamos escrever, trazer o nosso pensamento, entrevistar os nossos velhos, falar com nossas crianças. Eu acho que é isso, Antônio. É muito bom, João. Muito bom porque quando você fala quando você problematiza, né? O que é aprender uma língua também, né? É muito interessante, né? Porque fala-se muito disso, né? Ser fluente, né? Numa língua, por exemplo, né? Eu gosto muito da ideia da imersão, justamente por conta da origem dela, né? De você estar imerso no rio, né? Se aprofundar, né? E essa imersão é o que muitas vezes não coincide com essa ideia de fluência que às vezes o pessoal acredita por aí, né? Fluência num idioma talvez não seja só dominar regras gramaticais, né? E isso tem muita relação também, João, ao meu ver, com essa coisa de dominar ou não um meio de comunicação, né? Esse tema cresceu muito por causa da pandemia também, né? E daí começou todo mundo a falar isso, né? Ah, não, que as escolas não estão preparando o pessoal. Aí, tá vendo? Teve a pandemia, aí ninguém sabe usar o computador, aí o professor não sabe usar o computador, né? Nesses momentos aí, eu lembrei bastante das discussões também dentro do próprio Grupo Letra e as discussões que você já trazia também nas suas reflexões sobre letramentos, né? E eu lembro de você me apresentar uma obra de um autor chamado Brian Street, né? Que fala dos letramentos sociais, né? Essa abordagem mais etnográfica, né? Da escrita, várias formas de escrita, né? Sentidos da escrita, né? E eu acho muito interessante isso, João. A gente pensar que quando a gente amplia a visão de letramentos, né? Que não é só também da língua escrita, né? O letramento, né? Ela é muito interessante para a gente entender por que será, né? Que tem esse debate tão grande, né? Sobre, né, dominar ou não certos meios, né? O que é dominar um alfabeto, né? O que é dominar um alfabeto? O que é dominar uma escrita, né? E usar ela para quê, né? Usar essa escrita para quê, né? É usar só para se adequar a algumas
situações ali que a escola pede para a gente passar de ano, ou que a universidade pede para a gente passar. Passar é importante também, né? Mas parece que algumas pessoas elas usam esses códigos também para tentar, como você falou, né? Para tentar se transformar, né? Para tentar ter outra visão, para tentar transformar realidades, né? Enfim, eu acho muito interessante, João. Eu sou muito grato por você, né? Que você ampliou muito a minha visão também sobre a linguística, né? Você me ajudou muito a ver de outra forma, né? Esses estudos aí, né? Antônio, é muito bom, cara. O pessoal tá por aí ainda, Antônio? Tá sim, tá sim, tá O pessoal sim. é forte, hein, cara? Já aguentaram uma hora aí de conversa aí. Mas a prosa tá boa. Você tem trabalhado também com o Brian Street, João? Ou Não tem, deu uma não abandonada? tem, Antônio. Eu trabalho com Eduardo Grisam, que é Sim, um martiniquenho que fala da poética da relação. sim, Trabalho com outro que chama Henri Mechonic, ele que traz sim. essas questões do poema. Ele traz uma teoria da linguagem, que também é uma teoria da sociedade, mas dentro da linguagem. Não é Certo. aquela de você estudar o impacto da sociedade dentro da linguagem, ou o contrário, né? Fazer análise do discurso. Não, ele vai por uma área assim que diz que a linguagem traz um ritmo e que esse ritmo não é também a melodia. Ele é um pensador muito interessante, né? Ó, a Rafaela falou que tá aí É, conosco. Rafaela E Firme. bacana, e legal. E Henri Mechonic, o Davi Copenaua, o Ailton Hum, Krenak, a Graça Graúna e a minha sim, orientadora, a Maria Silvia Cinta Martins, que é sim, uma grande leitora do Mechonic. sim. E ela faz uma leitura um pouco diferente da dele, eu pego, na verdade, na via dela. E essas Ah, são as pessoas que eu estudo, né? Aí tem o Eduardo Viveiro de Castro, com a questão da afinidade potencial, do perspectivismo ameríndio, as etnologias das terras baixas sul-americanas, né? Esse aí uhum, estudo bastante. É esse pessoal, Antônio. É com esse sim. pessoal e é com esse pessoal que eu trabalho. O Brian Street, eu estudei ele na antropologia, uma professora trazia sobre letramento. Ela mostrava Uhum, como que tinha uma pessoa que ela olhava o jornal, ela já sabia o que ia acontecer, ela já fazia uma análise de conjuntura, né? E trazia para a uhum, comunidade dela, no sentido que parece que ela era uma pessoa que lia o futuro, mas não era. É sim, que ela fazia uma análise rápida da conjuntura, era um intelectual, não era sim. um místico. Eles estavam entendendo, né? Na verdade, os antropólogos na época, não lembro se eram os antropólogos, era uma visão de que ele era um místico, ele sabia o futuro. Aí foram Uhum, ver que ele não, ele pegava o jornal, e mesmo que ele não entendia muito da língua, não sei se era o espanhol, ou se era o português, ou se era o inglês, não sei que tipo de jornal que ele pegava na mão. Lá aham, na Colômbia, se não me engano. E ele pegava o jornal assim e já dizia assim, vai começar a faltar isso, vai começar a faltar aquilo. Porque ele entendia que estava acontecendo alguma coisa na Inglaterra, onde aquilo ia afetar a produção da seringa, né? E ele fazia sim. essa leitura. Ele é um intelectual, né? Os xamãs são grandes intelectuais. E o Davi Copenaua entra aí, né? O pensamento do Uhum, Davi Copenaua, o livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu, ele é um livro para você ver um outro modo de ver o mundo e para uhum, você ver o mundo também de outro modo. Tem pessoas lendo, eu não sei, eu li algumas pessoas que estão lendo o livro do Davi Copenaua uhum, e ele está dizendo, e as pessoas estão fazendo assim, reflexões sobre o livro e tal, sim, querendo saber o que ele entende como os Chapiri. Ele fala dos Chapiri, né? Eu sim. acho que, se ele fala dos Chapiri, os Chapiri existem. Eu acho que a gente pode ver os Chapiri, né? Você tem que procurar ver os Chapiri.
Tem gente que vai dizer, não, mas para ver o tiapilho você precisa ir na floresta amazônica. Pai, Eu acho que não, cara. Eu acho que você pode ver os tiapilhos numa árvore. Sim, entendi. pai, Entendi. caminho. Isso é muito interessante, João. Isso é muito interessante que você está falando, né? Até deixei aí a sugestão, né? Deixar Aquela pra do mim. céu. Realmente um livro muito interessante. Ele tava aqui no meio dos livros meus. Ah, sim, você tem uma biblioteca muito bacana aí, Ô, né? pai. Você tem um acervo muito Pai, que legal. eu não quero fazer chá Eu fui pra mim. comprando com as bolsas de estudo, né? Fui comprando. Sim, sim, Ô, pai, que eu não quero fazer chá pra mim. sim. Sim, é muito interessante isso aí, pessoal, né? Que a gente foi, né? O João foi construindo essa biblioteca aí Tem muita coisa de antropologia e de linguística, né, João? Tem bastante coisa de educação também. Eu queria puxar um pouco esse tema para a educação, João, Sim. porque, né, você falou um pouco sobre o que você está pesquisando mais agora, né? Você que traduz, né, para várias línguas, né? Você conhece bastante, né? Várias vertentes aí do idioma guarani, o Iengatu, né? Conhece Caigangue também, né? Enfim, eu queria também fazer esse ping-pong um pouco de reflexões, né? Eu tô tentando me dedicar um pouco a esse tema que você mencionou aí, João, sobre a ideia de recurso, né? Você comentou, por exemplo, que parece que quando a gente fala recurso econômico, né, numa língua europeia, né, você tem uma forma de ver as coisas ali, né? E dificilmente, né, para a população tradicional, você vai ter lá para o rio ou para a serra só uma ideia ali, uma redução daquilo, né? Uma redução da interpretação daquele rio, daquela serra, como um recurso natural, né? Parece que é reduzir demais aquilo, né? Aquilo lá tem muito mais ancestralidade, muito mais história do que, né, só o aspecto material dele, né? Do rio, da montanha, por exemplo, né? E só para citar mais um professor parceiro nosso, né, nessa caminhada, que você também conhece muito bem, o professor Eli, né, o professor Eli Gunning, né, trabalha muito com a sociologia da educação, ele tem Sim. tentado, né, conversar comigo sobre esse tema aí também, né, porque é uma coisa que ele fala muito, né, quando a gente vai falar de material didático, que geralmente é uma demanda muito grande, né, de várias comunidades, né, das comunidades indígenas, mas não só, né, as nossas comunidades de origem também, né, mais periféricas também, tem essa demanda também, né, de produzir um material próprio, né, onde eles se vejam ali no material, né, onde eles se sintam autores do próprio conhecimento também, né. E dentro desse debate de material didático, né, se a gente for pensar, tudo pode se transformar num recurso didático, né, no final das contas, né. O recurso didático, ele não tem uma essência, né, a gente que transforma e torna aquilo um recurso didático, né. Então, eu dei um exemplo uma vez, né, na aula dessa disciplina, né, que a gente pode usar tudo, né, para se transformar em recurso didático. Eu dei um exemplo na época que a gente estava na sala de informática, né, e daí eu falei da capilaridade, né, das redes, né. Então, assim, o professor pode até usar como exemplo, né, a capilaridade, né, o fio do cabelo, né, para falar da capilaridade das redes ali da informática, né. Só para citar um exemplo assim que você, né, você não precisa de um computador para ter recurso na escola, por exemplo, né. Para fazer letramento, você não precisa só de computadores, né? Ao mesmo tempo que a gente pode transformar aqueles computadores numa coisa extremamente útil para a nossa comunidade, né? Então vai muito do nosso uso, de como a gente transforma aquilo num recurso, né? Que pode nos empoderar para fazer alguma coisa, né? Útil, transformadora, né? E aí eu achei muito interessante essa sua reflexão aí sobre essa ideia de recursos naturais humanos, né? Justamente porque, por exemplo, se a gente pensar o programa de rádio, ele também pode ser um recurso didático, né? Para ensinar sociologia, para ensinar língua portuguesa, né? Várias disciplinas, né? Sim, como você falou, né, o podcast, né? Ele voltou com a rádio. Parecia que a rádio tinha acabado, né? Você tinha avançado, como você colocou, né? Tinha mudado, tinha avançado, tinha vindo a televisão, depois veio a internet.
e você chega e diz, poxa, acabou com a rádio é uma coisa do passado. Aí vem essa nova palavra, né? Podcast, né? Sim. Podcast. Aí você fala, poxa, não é um programa de rádio? É um programa de rádio, né? Então a pessoa não vai mandar imagem, vai mandar o som. O som, ele é ainda mais gostoso que a imagem. Você está ouvindo, você está andando, ouvindo, e fica melhor. E aí você fala dessa parte da questão de educação dele, do programa de rádio. Ele dá para trabalhar muita coisa, né? Você ainda vai trabalhar com jovens, né? Eles querem trazer música, eles conhecem um repertório de música, precisam conhecer outros. Eles vão elaborar um programa, né? Qual o tema do seu programa? Uma volta ao mundo. Ah, o meu tema do meu programa é amor. Aí você vai, mas e todos os programas, você vai ter que pensar 2, 3 programas, 4. Você pode colocar o desafio para o seu estudante, né? E na década quando surgiu a rádio, né? No Brasil, foi um antropólogo, né? O Roquete Pinto, ele que trouxe a rádio. Ele andou com o Marechal Rondon. Ele tem até um livro chamado Rondônia, né? Bonito o livro dele, traz bastante encontro com outros povos indígenas, né? E ele diz, onde ele diz assim, a gente vai colocar a rádio no Rio de Janeiro, e o pessoal que está lá embaixo vai escutar a rádio. Não tinha escola na época, não tinha essa ideia que é de 1996 para cá, né? A escola para todos, né? Não tinha isso. Naquela época, em 96, essa ideia, né, de escola para todos, né? LDB, né? LDB, e sim. LDB, eu acho que é de 96. É isso vem, mesmo. vem essa ideia. É recente, né? É recente. E é recente, mesmo que é do século passado, também não é tanto tempo assim, não. Uhum. E lá para a década de 20, ele diz assim, o programa de rádio que vai educar as pessoas. Tinha um grande problema, que era o problema da vacina, né? O pessoal ainda não conhecia a ciência, não sabia da vacina. Tem outras questões também, sobre outras questões, aí ele diz assim, é no programa da rádio que a gente vai educar o povo, que o povo vai ter acesso ao conhecimento, à ciência. Então ele tem essa visão. Se você pegar um programa de rádio, por exemplo, daquelas telenovela, né? O pessoal... Telenovela não, peraí, radionovela. Radionovela, desculpa. A radionovela. Radionovela, é. Se você pegar da década de 50, né, antes da televisão, década de 40, tem alguns no YouTube, é legal você pegar, muito legal. Tem, são novelas pela rádio. E ali tem, por exemplo, tem 2 personagens, né? Tem, quer dizer, 2 núcleos, o bandido e o mocinho. Aí tem 2 bandidos, tem um bandido-chefe e o outro bandido que é um cara que anda com um bandido-chefe, e ele é como fosse um cara meio assim, ignorante, né? Nesse sentido, né? E aí, porque tudo que o cara que é o malvadão faz, ele vai e faz, né? Ele não tem muita reflexão. E aí vamos pegar um exemplo aqui. Pegaram estão bolando um plano. Aí ele diz assim, o Caveira, por exemplo, o Caveira diz pro Mosquito, Mosquito, vamos lá buscar o fulano de tal, vamos pegar ele e vamos amarrar ele e vamos transformar ele numa múmia. Aí o Mosquito fala, ei, Caveirão, o que é múmia? Aí ele fala, aí ele vai e começa, múmia é do Egito Antigo. Aí ele vai dar aula do Egito, cara. Era isso que o pessoal fazia na rádio na década de 40. Ele trazia a referência. Ele punha o texto ali de história, de arqueologia do Egito, dentro de uma radionovela que estava tratando de um tema do mocinho, que tem uma mocinha que gosta dele, tem uns bandidos, e ele trazia ali, cara, dentro dessa história ele ia trazendo um monte de conhecimento. O mesmo que algumas novelas trazem hoje, né? Alguns temas importantes para trazer para o debate, né? As novelas da Globo, ele sempre traz alguns temas assim, da ordem do polêmico, da ordem de questões que são importantes a sociedade discutir, a sociedade conhecer e poder pensar e dialogar. Essa mesma visão
a rádio tinha, eu acho que essa mesma visão é o podcast. Popularizar o podcast, popularizar o conhecimento que tem nas universidades. Eu acho que pelo podcast pode chegar as pessoas, né? Porque essas coisas movimento, né? Tem as redes sociais, tem toda uma maneira de trabalhar isso, né? De divulgar, criar o logotipo para o podcast, né? Uhum. Sim, isso é Ele muito é legal, João. Muito legal. É muito legal. E aí cada um faz o que gosta mais também, né? Ali, às vezes a gente tem um aluno que gosta de desenhar, né? Como você falou, né? Faz a arte, cria o logotipo, faz a divulgação do podcast, né? Tem aqueles que gostam mais de escrever, né? Talvez que nem eu, assim, né? Eu não gostava muito de falar, mas às vezes poderia escrever um roteirinho ali do como que ia ser as etapas do programa, né? Aqueles mais extrovertidos já mete a cara ali, já fala, né? Enfim, improvisa melhor, né? Improvisa com mais facilidade, né? Tem uma chegada boa para conversar com pessoas que nunca viu na vida, né? Isso é muito interessante, João, que era uma das coisas que eu ia te perguntar, você já até falou sobre isso, né? Pensando na região, até te respondendo também o que você perguntou anteriormente. Aqui já a universidade antigamente era a UFT, né? Federal do Tocantins, e agora é o FNT. Houve uma separação aí, né? Federal do Norte do Tocantins. E aí, então, algumas coisas da UFT, elas não estão funcionando mais. Antigamente existia um programa uma rádio, né? Existia uma rádio e existia um setor de rádio TV da antiga UFT. Ele não está mais funcionando aqui na região, né? No momento, né? E existem os canais no YouTube, né? Da UFNT e da UFT também, que tem transmitido alguns eventos, principalmente, né? Eventos acadêmicos, né? Na maioria das vezes. Mas com certeza, né, João, o que você está falando, se a gente for pensar naquele tripé da universidade também, né? Que acho que a gente começou a entender ele melhor ali quando a gente foi atrás daqueles recursos para poder fazer as viagens, né, para o Alto Rio Negro, né, quando a gente começou a conversa, né, ensino, pesquisa, extensão, né, o podcast ele é muito viável, né, ele não é um projeto tão caro assim, né, João, hoje em dia, né, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né, ele é muito viável, né, não é tão caro e te dá um alcance muito grande, né. Ele dá um alcance. Se você, às vezes a pessoa diz, puxa, eu não tenho um software. É fácil a pessoa colocar no computador. Ele dá um trabalho, sabe? Você tem que colocar, você tem que baixar a fala que está no WhatsApp, baixar no seu computador, depois transferir para esse software. Lá você vai ter que começar a mexer, às vezes a pessoa nunca entrou em contato com aquilo. É aquela questão, é o primeiro contato com aquele software, você vai começar a olhar, mas eles são tudo bonitinho, né? Você vai olhar, vai ver, aqui está o botão do pare, aqui está o botão, a tesoura, opa, aqui eu corto. Aí você vai trabalhando, vai esticando, vai montando. Mas às vezes a pessoa diz, poxa, esse é mais trabalhoso, como que eu vou fazer? Dois celular. Você pega um celular, coloca a música e o outro você grava. Um celular grava o outro. E aí você vai falando, você vai abaixando a música, você faz com dois. Perfeito. E fica bom, não fica ruim não. Né? Fica bom. Você pensa, vai sair, vai ficar estranho. Não fica com aquela qualidade, mas fica com a qualidade muito boa. Né? Às vezes você tem que entrar dentro do guarda-roupa, né? Pra gravar por causa dos barulhos. Mas aí você procura um lugar legal, sabe? Sim, barulho de pássaro, fica muito gostoso no programa. Fica realista, sabe? Sim. A gente ouve podcast, a gente vê as pessoas estão fazendo, o pessoal grava mesmo em vários lugares, né? Sim. Fica bom. É popularização do conhecimento, né? E aí também entra nessa parte do extensão, né? Levar para as escolas. O jovem, hoje em dia, o jovem gosta muito disso, cara. E até o pessoal reclama muito, né, das escolas, o jovem não quer estudar, o jovem quer ficar só no celular. A gente fala muito mal da nova geração, mas é uma geração muito boa. Uma geração diferente, uma geração esperta, né? A gente tem que ter paciência, né? Com toda a geração mais nova, a gente tem que ter paciência.
mas é uma geração muito esperta, e se você leva esse tipo de material, na hora se você chega e fala, vamos fazer um programa de telejornal, com criança de 7º ano, por exemplo, né? Sim. Na hora eles saem filmando, eles filmam, pegam texto, e vão, e filmam, e fazem entrevista com alguém. Eles dominam essa tecnologia, né? Para mim é um Sim. pouco mais difícil, Antônio. Eu vou dominando conforme vai surgindo a necessidade. Eu não sou muito velho assim também, eu sou um tiozão já, 42 anos, 43 anos, né? E você vai aprendendo, mas essa geração que já tem mais facilidade, né? Com essas Sim. tecnologias, eles dominam muito bem. Tanto que tem esses cursos, né? Agora nas universidades tem bastante disso, né? Tem. Tratam sobre tecnologia, a UFSCar também trata aqui bastante. Quando eu fiz, não tratava. Quando você fez, tratava, Antônio? Também não, né? Não, também não. Aí agora recentemente surgiu a graduação em educomunicação, né? É um curso novo aí, né? Educomunicação. Educomunicação, uma graduação nova aí, que o pessoal tem tentado puxar bastante para esse tema que você trouxe agora aí, da popularizar conhecimentos, né? E potencializar a comunicação popular, né? Fica muito bom a pessoa ver se está escrevendo um texto, né? Fica muito interessante ele fazer um programa. Sim. Ele faz a introdução, fala do programa, faz a bibliografia da pessoa, às vezes nem precisa, né? Por exemplo, vai trazer do Foucault mesmo. Eu nunca li Foucault, nem tenho vontade de ler, né? Mas o pessoal sempre fala para mim, lê o Foucault, João, você precisa ler o Foucault. Eu não tenho tempo, infelizmente não tenho tempo, e não é que eu já li, fala, eu não gosto do cara, não é isso. Mas se uma vez pegar uma pessoa que está estudando, né, Foucault, poder ver um programa, e essa questão também de popularizar o conhecimento, né, trazer a ciência para as pessoas. Não tem acesso, cara. Se você vai ligar a televisão, você vai ouvir o da Atena. Se você entrar no YouTube e você ver só um tipo de vídeo, vai ficar mostrando o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, vai ficar mostrando esse pessoal. Eu acho que esse curso de não que seja ruim, né? É legal, mas essa questão de popularizar o conhecimento, ele é muito interessante. E mostrar que o conhecimento também não é algo tão maçante assim, né? Sim. Eu acho que é aí que vai essa questão mesmo dos pesquisadores também começar a produzir um pensamento, né? Não ficar muito preso a essas coisas essas coisas que dizem que é científica, né? Que é método, mas não é método, não. Tem coisas que parece que é método, mas não é método, não. Né? Por exemplo, você escrever na terceira pessoa. Às vezes é melhor você escrever na primeira pessoa, né? Eu tenho que escrever na terceira pessoa para dar um negócio científico. Não, não é um negócio científico. Ele vai dar só um negócio que é complicado, né? Mesmo nós, né? Está tudo do nós na universidade, né? Nós, quem é nós, né? Que nós pensamos assim, os povos indígenas pensam assim. Peraí, quem é esse nós? Esse nós é um grande embrolho, né? E Com certeza. eu acho que é um grande passo, Antônio, popularizar essa questão que você tocou, eu não conhecia, né? Da educomunicação, estou aprendendo a isso, agora com você, né? Então a universidade quer que os estudantes usam da tecnologia os pesquisadores usam da tecnologia para divulgar o conhecimento. Essa é a grande etapa da universidade. A universidade popularizar o conhecimento, instruir. Então a gente volta novamente ali para a década de 20, quando o Roquete Pinto queria usar a rádio para divulgar os conhecimentos científicos. Antônio, parece, às vezes a gente olha para o mundo, parece que o mundo está ficando ruim, mas eu comecei a olhar esses dias, falei, eu acho que os negócios vai dar certo. Né? As coisas vão e voltam, né? As pessoas vão e voltam, né? Assim, é muito curioso, né, João? Assim, a gente também consegue sentir que o poder da rádio, né, com essa força do podcast, né, que você explicou muito bem para a gente, né, com toda a sua experiência como
coordenador de um programa de rádio, né? Numa universidade pública, né? Isso não é pouca coisa, né? Você mostrou muito bem que também nós aí, quando estamos fazendo TCC, iniciação científica, né? Terminando a graduação, mestrado, às vezes o podcast pode ser um bom produto também, né? Uma boa contrapartida também para aquelas pessoas que colaboraram na pesquisa, né? A gente produzir é muito clássico na antropologia, nas ciências sociais, o documentário, né, João? O podcast também pode ser uma boa contrapartida. O documentário, né? É bom. O documentário é muito bom, né? Muito bom. Produz ali e exibe depois, né, para a comunidade, né, o vídeo, né? Faz um cineclube, né? E a produção do podcast também pode ser interessante, né? Como uma contrapartida, um produto final da pesquisa, né? É legal a gente pensar nesses produtos finais das pesquisas, né? Vai sair né, com as traduções, né? Não, vamos publicar um livro, né? Com a tradução, né? Com um estudo na educação, nas ciências sociais, né? Produzir documentário. Vamos produzir podcast também, né? Como forma de produto final, né? Das nossas pesquisas, né? É muito interessante isso. Muitos dos alunos aí, né? Estão fazendo iniciação científica, estão produzindo TCC, alguns alunos estão na segunda graduação, né? Já estão fazendo mestrado, especialização também, né? E as ferramentas que você traz, João, assim, são ferramentas poderosíssimas, né? Então, assim, eu queria também agradecer muito, né? Por você ceder o seu tempo, né? Para poder conversar com a gente. Queria deixar aí para quem tá ouvindo a gente, né? Se quiser fazer perguntas, essa é a hora, né? Para a gente ir encerrando, né? Porque eu sei também que o tempo de todos aí é muito corrido, muito apurado, né? Então, João, queria também, né? Deixar também a palavra aberta também, né? Se você quiser fazer, assim, algumas considerações finais também, complementar alguma coisa, né? Fica à vontade também. Antônio, eu agradeço você, né? Essa tua amizade. E é muito bom, agradeço o pessoal tá nos acompanhando. A gente fez aqui, foi conversando, né? E pena não conhecer o pessoal também não conseguir falar aqui, a gente conversar. E quando você me fez o convite, né? Eu fiquei contente. Falei, puxa, você disse assim que o pessoal que está estudando, tudo de graduação e tal. Eu fiquei pensando, né, em contar realmente a nossa experiência, né? Sim. Como que é o caminho, né? Eu senti dificuldade. Às vezes, quando eu estava assim na graduação, eu fiquei pensando, poxa, como que funciona o mestrado? Como que é o doutorado? Como que é isso? Nos primeiros dias da universidade, tinha muita dificuldade. E quando conheci você conhecia muita coisa. Eu conhecia algumas coisas e você conhecia outras. E a gente juntou e a gente trocou esse conhecimento. Foi trocando essa experiência, né? Foi batendo lá na porta lá porque você conhecia alguma coisa daquilo. Eu conhecia alguns livros velhos porque eu ficava mexendo na biblioteca e quando eu via um livro velho eu pegava porque eu falava assim, esse aqui é bom, ninguém tá pegando ele, eu vou pegar, pelo menos eu tenho alguma coisa diferente para falar, né? E foi isso que eu pensei para trazer para o pessoal, né? Poxa, vamos trazer um pouco como funciona, o que a gente conhece da universidade, como funciona, o que, onde que é, né? Como que a gente age dentro da universidade. Esse dia mesmo, um amigo meu estava falando para mim, ô João, passei aqui na universidade de filosofia e tal, o que você recomenda para mim? Eu falei duas coisas, cara. Fica dentro da biblioteca e vai bater nas portas dos professores lá e vai conhecer os professores. Deixa os professores conhecer você também. E fuça, né? Eu falei, fuça a universidade, porque a universidade tem muita coisa mesmo, né? Tem departamentos, dentro do departamento tem recurso, né? Recurso que eu estou dizendo, tem dinheiro, sabe? Para fazer pesquisa, para viajar, para traduzir. E tem recursos humanos também, tem pessoas que conhecem várias coisas. E dá para fazer muita coisa dentro da universidade, né? A universidade realmente é um lugar que dá para mudar muito, dá para poder avançar nesse sentido, né? Um avanço bom, né? E foi isso. Eu queria trazer para o pessoal que está escutando essa palavra positiva, né?
para vocês pesquisarem, irem, produzirem, confiarem no pensamento de vocês. Confia. Se você está vendo, é porque existe. Confia principalmente na tua intuição. Não dispensa a intuição, uma coisa que é tão desprezada pela essa ciência laboratorial, essa ciência que quer encontrar a verdade, e a verdade às vezes está com você. Às vezes você viu muita coisa, às vezes você sabe muito, mas você acaba desprezando. Não faça isso, não faça isso. Traga você para a universidade, traga seu pensamento acumulado, isso que é de você, traga para a universidade. Não perca tempo, vai, escreva, produza, troca conhecimento. Você viu alguém escrevendo um livro, alguém está lendo um livro, conversa com ela. Ô, meu amigo, que livro é esse que você está lendo? Ah, estou lendo tal. Poxa, fala do quê? A pessoa vai te dar o livro inteiro, né? Aí você já sabe. Então, a universidade é um lugar muito bacana. Era isso, Ana Paula, que está nos acompanhando, Antônio, era isso que eu queria trazer para o pessoal, né? Era essa a ideia. E eu aprendi muito agora sobre essa parte de comunicação, a gente acabou trocando bastante ideia. E quem quiser, a gente vai ficar contente mesmo de você mandar esse teu programa. O pessoal que está acompanhando, a Rafaela, quiser gravar um programa falando aí da região, como que a gente vai ficar muito contente. E vamos fazer o programa assim. Para você mandar, pode mandar para o Antônio. O Antônio passa para mim, ou senão o Antônio passa meu contato e você manda e a gente faz esse programa. Podia fazer todo mundo também. Fazer uma pequena fala, um pequeno poema, do Bico do Papagaio, algum conhecimento, um cantor que é da região. E a gente monta esse programa. Vai ficar bonito. E vai ser uma experiência boa também para vocês também dizer, poxa, quem não fez programa de rádio, né? Quem nunca fez um podcast vai falar, poxa, foi fácil, não foi tão difícil assim não. Sim, sim. Não, a gente que agradece, João. Assim, a sua experiência é muito rica, né? Você é uma pessoa que realmente tem essa humildade para partilhar o que você sabe, né? Que às vezes a gente sente uma certa dificuldade, né? Em comunicar mesmo, né? A gente está falando tanto de comunicação, né? Mas a universidade às vezes forma os pesquisadores para serem péssimos comunicadores, para serem péssimos divulgadores do seu próprio estudo, né? Esse é um dos grandes pontos aí, né? Que a gente tem que continuar debatendo mesmo, né? E eu queria agradecer muito mesmo a sua participação, né? E até aqui pelos comentários a gente vê, né? Que o pessoal gostou muito, né? Sua fala soma demais, né? Com todos aqui, né? Você vê a Raimunda, né? Agradecer a Raimunda também aí pela participação, né? Falou que fez várias anotações aí, vai levar para a vida, né? A Raimunda, que é muito entendedora, né? A Raimunda, eu mostrei, João, numa aula, aquele tipiti feito de garrafa PET, né? Que o pessoal faz hoje em dia, né? E aí ela conhecia, né? Só que ela falou que na região dela eles falam tapiti, muda a vogal, né? Tapiti. Ela sabe fazer, né? Ela é conhecedora aí dessas tecnologias, né? Ela entende bem disso aí, né? Então, assim, o pessoal aqui, né? Todo mundo elogiando, né? A Ana Paula, a Rafaela, né? A Raimunda, a Elis, né? A Nair também, a Letícia, né? Agradecer a todas, né? E todos, o Ronaldo também, né? Que estiveram aí com a gente também, né? Ouvindo aí a gente falando aí, participando ativamente, né? Agradecer a todos, muito obrigado, né? E muito obrigado, professor João Paulo, né? Com certeza nós vamos tentar, vamos fazer o possível para tentar contribuir também com o seu programa de rádio, tá bom? Nós vamos encerrando a transmissão, então, tá, gente? Um grande abraço aí para todos. Aí a gente pode conversar um pouco mais nos bastidores aqui, né?